Bom, gente, boa noite. Tudo bem aí? Boa noite, Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Deixa eu colocar aqui o chat também para eu conseguir ver as mensagens no chat. Alguns colegas, o Lucas aí, e não lembro quem mais com quem eu estava falando agora, mas teve um problema, aparentemente, eu coloquei uma atividade que era para entregar hoje. Para mim, ela aparece como atribuída, mas de uma forma meio estranha. Ela está, na verdade, agora eu acabei de excluir essa atividade, porque acho que vocês não viram a atividade. Ela ficou, deu algum bug aí. A atividade do e ela semáforo, tava, professor? do semáforo. Eu fiz alguém ela, enxergou? mas ela não apareceu para mim também. Então. Eu fiz e não apareceu. Então tá, então assim, fica tranquilo, vocês fizeram, eu vou colocar, depois que acabar a aula, eu já eliminei essa atividade, vou criar ela novamente, e vou postar ela hoje ainda. Aí me avisem só, se não aparecer, me mandem um e-mail aí e tal, se não aparecer hoje até meia-noite, é porque deu problema novamente, mas acredito que não. Então, resolvido isso, né, falado sobre essa atividade, eu posto novamente e vou dar o prazo até amanhã, daí, até amanhã à noite, até amanhã meia-noite, para vocês postarem. Ganhei um dia a mais. E eu queria retomar da aula passada. A aula passada a gente trabalhou com temporizadores. Eu deixei também a aula passada para vocês darem uma olhada num material lá, numa videoaula que já estava gravada, falando sobre tipos de variáveis. Vocês chegaram a ver isso? Essa de tipo de variáveis eu não cheguei a ver, eu só montei o exercício anterior e eu tinha entregado antecipado. Esse que eu entreguei antecipado vai sair fora, tem que mandar de novo, né? Aham. Beleza. Tá, então é importante que vocês assistam aquela aula sobre tipos de variáveis para ficar claro as variáveis que a gente pode utilizar aí dentro das instruções, dos blocos do CLP. A gente está trabalhando principalmente, né, até agora a gente trabalhou com bit, né, sempre variáveis do tipo booleana. Só que nem sempre, né, a gente vai evoluir um pouquinho nos programas e nem sempre a gente vai usar só variáveis booleanas, né, que são aquelas de bits, né, 0 ou 1, chave, né, ligado e desligado. Eu mostrei para vocês, aula passada, os temporizadores. Se vocês, então, fizeram o semáforo, deve ter funcionado aí. Provavelmente, né, se foi como esperado, o que é o mais difícil do semáforo? Não é você fazer o acender o LED vermelho, amarelo e verde. Geralmente, o pessoal se bate um pouquinho, para depois de terminado um ciclo inteiro, fazer a coisa retomar no ciclo seguinte, fazer o programa ficar cíclico. Não sei se foi isso que aconteceu com vocês ou não. Mas é de se esperar que seja esse o problema. Então, eu falei rapidamente, aula passada, sobre contadores, né? Eu vou demonstrar depois a parte de contadores aqui, e eu queria falar um pouquinho sobre comparadores, né? Então, vou compartilhar aqui com vocês. Professor, Pode falar. só uma dúvida. Desculpa até atrapalhar, mas aonde que eu consigo achar esse vídeo sobre os bytes, o Word? Porque eu não lembro aonde que o senhor colocou. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui, mas a princípio eu coloquei no Classroom lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. O senhor dá para dar uma olhada, por favor, porque eu não consegui achar. Pode ser um erro São meu. várias disciplinas, às vezes a gente se perde aqui. Peraí, aula gravada.
realmente não tá, cara. Ela tá para mim como rascunho aqui. Espera aí. Editar materiais, tipos de variáveis e temporizadores. Obrigado, professor. Deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Olha, ele estava, me perdoem, estava como... Todo mundo ficou quieto, gente. Ninguém reclamou. Pô, professor, como é que eu vou assistir se você não postou? Tá louco? Pô, professor, eu achei que ele estava atrasado. Eu fiz a suposição que era eu que não sabia onde procurar. Mas tem que eu falar, achei que eu né, estava galera? atrasado com a matéria também. Falei, pô, tô atrasado com a matéria, cara. Então... Não, desculpem, peço desculpa para vocês aí, que eu não... Tava tudo no jeito aqui, mas acabou ficando por algum motivo como rascunho. Deve ter aparecido para vocês aí um item, tipos de variáveis de CLP, dentro da sala lá do materiais. Apareceu, professor. Essa aula ela é um pouco maior, é uma gravação do semestre passado, então eu falo de tipos de variáveis, falo de novo, vou falar de temporizadores e falo de outras funções. Então, quem quiser dar uma revisada em tudo, fica à vontade. Ou se quiser assistir só essa parte aí de variáveis, aí agiliza o nosso lado um pouco. Então, estão vendo a tela? Oi, pode falar. Só mais uma coisa que não sei se sou eu também, mas eu não estou achando onde enviar a tarefa do semáforo. Não, eu falei, Renata, estava falando há pouco agora. Ah, tá, desculpa. Não, tranquilo. Isso aí deu um problema. Ele estava atribuído aqui, mas estava com um fundo totalmente cinza, assim, como se ele não tivesse ativa. E eu não consegui mexer também, não consegui mais editar. Então eu acabei de apagar essa atividade e vou postar novamente ainda hoje. Aí vou dar o prazo até amanhã para vocês mandarem. Ah, beleza. Obrigado, professor. Beleza. Vocês estão vendo a tela aí, detectores de borda e comparadores? Sim, professor. Sim. Beleza. Vamos lá, então. Eu vou deixar assim, nesse formato, eu não vou colocar no formato de apresentação do PowerPoint, porque senão daí eu não consigo ver chat, eu não consigo... Aí ele ocupa as duas telas minhas aqui e fica ruim. Acho que aí vocês conseguem enxergar, né? Vou deixar a tela toda aí. Depois vocês baixam esse material lá também. Bom, detectores de borda. Ele é uma function block que é bem simples, olhando assim, né, quem vê a primeira vez uma explicação, eventualmente pode não ver muita utilidade dessa função. Mas acreditem, ela é uma função bem interessante. O que ela faz? Né? Ele é um bloco que ele detecta, vejam aqui pela figura, ele tem, aqui eu tenho dois blocos detetores de borda, né? Um F-trig e um R-trig. Né? O F-trig, ele detecta a borda de descida. Então, se eu tiver uma entrada booleana, por exemplo, um contato aqui, ou uma memória, né, um contatinho qualquer do CLP, uma saída, que eu ligo aqui no clock, toda vez que esse contato for de 1 para 0, ele gera uma saída aqui. Ele dá um pulso, ele detecta essa borda, mesmo que seja milissegundos, muito rápida, ele detecta essa borda de descida e liga a minha saída aqui. E o R-trig é o contrário, ele detecta uma borda que sai de 0 para 1, então, mesmo que seja milissegundos, que seja um scan só do CLP, ele vai me dar uma saída aqui, na saída aqui. O que geralmente a gente usa junto com essas F-trig e R-trig? Eu colocar uma bobina aqui para ligar, né? Aqui no Q eu coloco uma bobina, mas uma bobina de 7. Lembra que eu falei já de 7 e reset? O 7 é aquela bobina, aquela memória, né, que quando eu seto, basta um pulso e ela fica ligada para sempre, até que venha, né, até que venha um impulso
de reset daquele mesmo endereço. Então, para que se usa isso? Porque o CLP tem aquele scan. Lembra que o scan é muito rápido, é em torno de 10 milissegundos, 15 milissegundos, depende da CPU. Então, tem muitos, dependendo do programa que você está fazendo, tem muitos casos que o CLP executa um programa e num scan ele manda ligar uma determinada saída, uma memória, uma bobina daquelas, e já no próximo scan ele pega, né, a condição mudou. Depois que a condição mudou, no próximo scan ele já manda desligar aquela memória. Então a memória ficou, por exemplo, um ciclo de varredura, ficou durante 15 milissegundos atuada. Na prática, se você estiver monitorando o CLP, você não vai ver nem ligar aquela saída, de tão rápido que é o impulso. E muitas vezes você pensa na programação para resolver o teu problema, mas a gente pensa, você não pensa, né, naquela velocidade do scan, você pensa passo a passo, a gente pensa como se o CLP estivesse executando aquilo muito lentamente. Mas não está. Então, às vezes, o teu programa não dá certo. Teu programa não funciona como você acha que deveria funcionar. Você fala, pô, está dando errado e tal. Às vezes é alguma coisa desse tipo, né? Uma memória que passou de 0 para 1 e voltou para 0 durante um curto espaço de tempo. Então, essas funções são muito úteis para isso, para detectar essa borda, mesmo que rápida, de subida ou descida, e para acionar aí uma memória. Você bota uma memória de 7 aqui e você liga isso através desses detectores de borda. Tudo bem? Umas dúvidas, professor, a respeito disso. Tá, eu entendo que para eu propagar isso aí para fora do equipamento eu vou ter atraso, porque o fio vai lá percorrer toda a instrumentação, todo o comando, tem indutância e tal, e o comando ele demora um pouco para chegar. Mas internamente, o CLP ele não lê primeiro todas as entradas para depois de todas as entradas lidas ele atualizar todas as saídas? Sim, ele lê primeiro as entradas, aí ele executa o programa. O que é executar o programa? Na verdade, ele vê aquelas condições. Se essa entrada está ligada, então eu vou ter que ligar a saída. E daí o último passo é atualizar as saídas. Só que imagine que você tem uma chave, até existem programinhas, né? Quando você faz curso de CLP aí, um programinha que é clássico, posso até pedir para vocês depois, mas é justamente isso, é criar um programinha que, só com contatos, que num scan você mande ligar um LED de saída, e no próximo scan você mande desligar o LED. Então, às vezes você tem essa condição, que num scan você mandou setado e você usa aquela condição daquela memória que foi setada, ou que foi ligada, e no próximo scan você manda desligar. Então ela fica realmente um tempo muito curto ligada. E a gente nem percebe. Por que a gente não percebe? Porque você está trabalhando com vídeo aqui. E esse vídeo também tem uma frequência de atualização. E a frequência de atualização do software ali, do simulador, ela é muito menor do que a frequência de scan do CLP. Do CLP real lá que você está conectado na máquina. Então, pode acontecer isso sim. Né? Acontece, na verdade, várias vezes aí. Não sei se eu respondi a pergunta. Então, daí a partir disso, pegar e entrar mais certinho. Eu posso ter variáveis intermediárias dentro do meu programa de CLP, certo? Sim, você pode ter. Ele vai fazer primeiro uma leitura de todas as entradas. Uhum. Inclusive, essa variável intermediária, ela vai ser tratada como entrada, para primeiro eu atualizar as saídas normais, daí depois deixa eu estruturar melhor. Se eu tiver uma... Deixa eu pegar um exemplo aqui que eu já preparei para vocês para mostrar. Estão vendo a tela aqui do CodeSys? Sim.
Sim. Então, veja, você tem aqui duas entradas. Uma que chama habilita, podia ser um botão liga e um desliga, que habilita e desabilita. São entradas, vamos dizer que isso sejam botões, entradas físicas. Aí, como eu falei para vocês que eu quero usar sempre botão de impulso, e não aquele botão que você bate e ele fica na posição, se eu der um habilita aqui, eu vou dar um impulso só nele, ele vai ligar um cara aqui que eu chamei M0, que é uma memória interna. E depois eu pego esse M0 e estou usando o contato dele como selo. Isso é igualzinho vocês faziam lá para ligar um contator, né? Você tinha um botão de liga, se você tirasse o dedo, a bobina do contator é desenergizada, e você precisava colocar um contato de selo para manter, né, o contator selado. Aqui eu estou usando uma memória interna, eu acho que é isso que você está falando. Aqui, ela é tratada com esse M0, ele é vamos dizer que ele é uma saída, porque é alguma coisa que vai ser atualizado por último no scan do programa. Já esse contato de M0, ele é tratado como uma entrada para o programa. Embora ele não seja uma entrada real, uma entrada física, não é um botão, mas ele é uma memória. Então, o que o CLP vai passar lendo? Ele vai passar lendo os botões físicos, que são as entradas, e também todos os contatos. Isso aqui para ele é uma entrada, embora não seja física, mas ele vai ler tudo isso aqui. É mais ou menos como ele fizesse lá, habilita, está em 0 ou está em 1? Ah, está em 0. Desabilita, está em 0 ou está em 1? Ah, está em 0. Mas isso é um contato negado. Então, para ele, isso aqui é 1. Ah, o M0 está em 0. Então, ele faz uma tabela com tudo isso, e daí ele, vamos dizer que executa o programa, e por último, ele vai atualizar essas saídas. Tanto as saídas físicas de uma lâmpada, quanto as saídas internas. Só que, né, imagine uma condição, aqui nesse programa não vai acontecer isso, mas uma condição que num scan o M0 estava desligado. Aí ele, beleza, isso aqui está desligado, mas ele tinha uma condição aqui que permitia ligar o M0. Beleza, ele ligou. No próximo scan, ele está ligado. Só que daí, nesse segundo scan, ele tem uma condição que manda desligar o M0. Então, no terceiro scan, ele já vai estar desligado. Então, podem surgir problemas assim, não chegam a ser problemas isso, mas às vezes até é intencional. Você quer que a coisa aconteça muito rápido. Ou muitas vezes não. Mas isso pode ocorrer no programa. E daí, aquela saída lá, o F-trig e R-trig se tornam duas instruções bem interessantes aí para resolver esse problema. Tranquilo? Beleza. Quanto mais variável intermediária eu tiver, mais ciclos eu vou precisar percorrer até ele executar toda a lógica. Por exemplo, se tivesse alguma coisa de M0 ali nessa linha 3, eu ia ter que fazer todo um ciclo. Ler, atualizar, daí só no próximo de ler que ele vai considerar para o... Não, veja, o ciclo que a gente fala, aqui eu tenho um programinha pequeno, que ele tem 3 linhas só. Mas um programa real de máquina, por exemplo, você tem um programa muito grande. E às vezes não é só um bloco aqui, você divide esse programa, depois eu vou falar disso em aulas mais para frente, você subdivide um grande programa em subrotinas e manda chamar essas subrotinas. Por exemplo, eu tenho uma subrotina para um produto 1, eu posso fazer uma subrotina para um produto 2, eu posso fazer uma subrotina para setar a máquina em manual ou em automático, e assim por diante. Então, um programa, quando a gente fala ler o programa, é ler todas, o CLP passa por todas essas linhas. Se eu tiver várias subrotinas, o CLP está passando por todas elas, lendo as entradas, executando o programa e atualizando as saídas, de tudo. Né? Então, esse tempo
para fazer isso, que é em torno de 10 milissegundos. Ah, beleza, captei agora. Entendeu? Então, bom, ele me dá, né, o detetor de borda, então ele me dá um impulso sempre que ele tiver uma borda de subida. Outra função bem interessante são comparadores. Eu vou mostrar já na sequência para vocês, mas eu tenho vários tipos de comparadores dentro de qualquer SLP, que são funções aí né, de matemáticas. Eu posso ter aqui, eu sempre vou ter duas entradas, muda um pouquinho de CLP para CLP, a gente vai ver que aqui no CodeSys eu tenho um botão de habilita, para habilitar essa função, esse FB, esse bloco de função, e eu tenho uma entrada 1 e uma entrada 2, lembrando que isso é tudo em inglês, né? O EQ, então, de equal. Então, se o bit 1 for igual ao bit 2, ele vai mandar, vai ligar a minha saída aqui, né, aqui está na saída booleana. Ele vai mandar ligar porque os dois bits, as duas entradas são iguais. E daí eu tenho LT, né, o menor que, eu tenho GT, greater than, né, maior que, eu tenho diferente, ou NE, not equal, eu tenho o LE, que é menor ou igual, e eu tenho o GE, né, o greater equal, o maior ou igual. Então, sempre ele vai comparar o bit 1 com o bit 2. Resolvendo a equação, se for menor que, maior ou igual a que, ele vai me dar a saída booleana aqui no comparador. Né? Então, EQ é igual, NE é o diferente, menor é o LT, menor ou igual é o LE, maior é o GT, e maior ou igual é o GE. Eu vou mostrar então para vocês agora, eu já deixei a coisa meio preparada aqui para a gente não gastar, não que seja perder tempo, mas vocês vão ficar ouvindo eu falar, e depois vocês podem testar isso vocês mesmos. Então eu coloquei, veja o programinha que eu fiz aqui. Programinha bem simples, só para exemplificar um contador, que a gente falou aula passada, e um comparador dessa aula. Eu tenho o habilita, né, um botão de liga, ele é um botão de impulso, então se eu der um impulso aqui, o desabilita é um botão negado, né, um botão normalmente fechado. Então isso aqui está se ambos os botões estão desligados, eu não estou pressionando eles, aqui está verdadeiro. Quando eu der um pulso em habilita, ele vai ligar a memória M0. Mas como é um pulso, quando eu tirar o dedo, ele desliga. Então eu coloquei um contato de selo do botão M0, a hora que eu tiro o dedo do habilita, ele fica selado por M0. O desabilita, ele está em série, então uma vez estando selado, ele fica ligado a M0, se eu apertar o botão desliga, o desabilita, ele vai desligar M0. Aí eu coloquei um contador, né? Só lembrando da onde que vem o contador. Vou colocar aqui, já apago isso, só para exemplificar. Contador, eu venho aqui em Insert Box, Function Blocks, Standard, Counters. Eu tenho CTD, CTU e CTUD. CTD é o Counter Down, o contador decrescente. CTU é o contador crescente, e o CTUD, ele é crescente e decrescente. Então vou colocar ali um CTU, por exemplo. 2 cliques,
ele já puxou o CTU para cá, tá? Aí eu dou um nome, CTU 0, por exemplo. Tá, e o comparador? O comparador, eu posso colocar em qualquer lugar, inclusive aqui na saída de um contador, né? Em vez de ele jogar, por exemplo, ligar uma bobina, posso colocar um comparador ali, mas eu vou pegar aqui direto. Peraí, deixa eu arrastar. Cadê? Sumiu meu... Não sei se é o meu computador que está lento aqui. Não, voltou. Toolbox. Agora eu cliquei e foi. O comparador, gente, então, deixa eu puxar essa caixinha de monitoramento para cá. O meu computador que está lento aqui. Mas eu tenho aqui funções matemáticas. Eu tenho nesse menu, quando você abre um programa, ele já vem default aqui, e você tem várias opções que você pode inserir ali de... Olha, está pensando aqui para aparecer. Tá. Não quer aparecer. Está muito lento aqui a minha... Com muita coisa aberta, talvez seja isso. Na sequência, vamos ver se a gente consegue mostrar. Mas eu vou... Aí, apareceu. Eu tenho aqui, então, em Toolbox, ó. Ah, tá certo. Não é que estava lento, não, gente. É que eu tinha clicado aqui no Visualization para arrastar. Eu preciso estar clicado no ambiente de programação do CLP. Esse que foi o problema. Então, né, eu clico aqui, por exemplo, inserir um contato e venho em Math Operators. E tenho aqui, por exemplo, ó, EQ, NE, LT, LE, GT, GE. Tenho também outras possibilidades. Por exemplo, eu tenho um bloco de adição. Né? Eu vou colocar aqui, se eu arrastar esse bloco para cá, ele sempre tem, nesse CLP, ele sempre tem um botão de Enable, né, o EN, para ele estar habilitado o bloco. Então, para que a adição funcione, essa entrada tem que estar habilitando o EN. E eu tenho 2 bits aqui, ou 2 bits não, desculpe, 2 entradas. Aí que se torna interessante vocês assistirem a aula sobre tipos de variáveis, para ficar claro isso. Eu posso somar 2 bits, não tem muito sentido, né? Em eu somar, fazer uma adição de um bit 0 com um bit 1. Agora, eu somar 2 valores, por exemplo, 2 valores de tempo, ou 2 valores de contagem, aí faz sentido. Concorda? Então, o tipo de variável aqui não pode ser booleana. Ele tem que ser, por exemplo, um byte, ou uma variável do tipo word, uma variável do tipo int, né? Então, que é inteiro, e assim por diante, né? Por isso que se torna interessante entender os tipos de variáveis.
Aqui é um bloco de adição, eu não quero adição. Eu posso ter bloco de adição para 3 entradas, eu posso ter blocos de divisão, de multiplicação, de subtração, mas eu tenho aqui, por exemplo, um bloco, peguei um bloco de diferente, not equal. Então, se ele tiver habilitado e os valores aqui forem diferentes, aí aqui sim, aqui faz sentido, aqui pode ser um negócio, algo que seja booleano, inclusive. Se o bit x for diferente do y, ele me dá uma saída. Tá? Isso pode ser feito. A gente pode usar, inclusive, depois eu vou falar mais para frente também, tipo de variável string. Tá? String tem um conteúdo qualquer, eu posso escrever dentro da variável string, sei lá, bom dia. Tá? Se a minha variável for igual a bom dia, ele vai me dar uma saída verdadeira. Então, por isso que é importante entender aí os tipos de variáveis. Ok. Mostrei da onde que vem. Eu coloquei aqui, só para exemplificar, então, um botão habilita e desabilita. O habilita é o que... O habilita liga o M0 e veja, o M0 eu coloquei ele aqui no enable, de um bloco do tipo igual. E aqui eu coloquei um contador decrescente. Contador decrescente que ele... Como é que é o decrescente? O crescente, todo mundo já tem intuitivo, né? Ele começa do 0 e quando você reseta, você tem um botão de reset, ele volta para 0. O decrescente que eu estou mostrando aqui, ele vai começar a coisa a funcionar quando você carregar. Quando você carregar, ele vai pegar o valor que está aqui em PV, no caso eu programei com 3, vamos colocar aqui 5, por exemplo. Coloquei como 5, quando eu der carrega, ele vai carregar 5 aqui no valor de contagem, você vê. Toda vez que você apertar esse botão incrementa, na verdade, incrementa, né, deveria ser aqui decrementa, né, o nome correto. Chamei de incrementa. Mas toda vez que essa entrada for ativa, ele vai decrementar um valor aqui do CV. E quando que ele liga a saída? Quando o valor de contagem chegar em 0. Aí ele vai ligar a saída. Então, tá, ele vai ligar essa saída quando chegar em 0. É uma saída que eu chamei de lamp. E eu estou usando aqui num comparador, olha só, o nome desse contador é CTD underline 0. Eu peguei esse comparador e enderecei aqui nessa variável, no comparador de igualdade. CTD underline 0.CV. Esse cara aqui é o quê? Eu estou pegando o valor de contagem do contador CTD 0. Então, essa é a minha entrada 0. Quando CTD underline 0.CV, que é o valor de contagem, for igual a 2, ele vai me dar essa saída, e vai ligar a L1. Então, vamos ver se isso funciona. Eu criei aqui uns botõezinhos. Vamos ver se a gente consegue ver o programa. E também ver aqui a tela. Ali, ó, eu coloquei um botão de incrementa, um de habilita comparação e um de desabilita. Então, a primeira coisa, eu vou ligar o habilita. Na verdade, antes disso, né, eu preciso fazer o login. Já estava lá em simulação, né, ligado. Login. Parece que ele está rodando, mas o CLP aqui ainda está em stop. Eu venho em debug e dou um start. Pronto, o que eu apertei aqui? A lâmpada já saiu ligada, né?
É só um programa para demonstrar, mas, na verdade, até demonstrou um pequeno erro. Não deveria sair a lâmpada ligada. Mas eu apertei Veja, o que eu fiz aqui? Eu dei um carrega. Quando eu dou um carrega, ele pega o valor presetado e carrega no valor de contagem. Então, o meu valor de contagem passou a ser 5. O que eu vou fazer? Eu vou habilitar aqui primeiro, porque eu quero, né, depois, quando a comparação acontecer, eu quero que o comparador, que o M0 esteja ativo. Então, ó, o desabilita não está ligado. Como ele é um contato normalmente fechado, aqui ele está, para mim, ele está verdadeiro, ele vai dar passagem. Eu preciso pressionar o habilita. Então, eu vou pressionar o habilita, dei um pulso só, ele entrou, ligou M0, já saiu, porque ele é um impulso, ficou ligado por aqui. Ao mesmo tempo, o meu M0 está funcionando aqui embaixo. Está habilitando a minha comparação. Agora eu já carreguei, esse botão aqui é o que carrega o valor no contador, então ele está carregado com 5, e aqui imaginando que fosse um sensor, por exemplo, toda vez que passar uma peça aqui, ele diminui o valor de contagem. Apertei uma vez, o valor de contagem, ó, desceu de 5 para 4. Apertei 2 vezes, desceu para 3. Agora, quando eu apertar 3 vezes, a terceira vez, o que vai acontecer? O valor de contagem vai de 3 para 2. E ele está comparando o valor de contagem com 2. A hora que for igual, eu quero que acenda a lâmpada L1. Vai ter que acender essa lâmpada ali. Olha lá, decrementou mais 1, foi para 2. A comparação é verdadeira, é igual. Ligou L1, que está endereçado como sendo essa lâmpada aqui. Se eu continuar decrementando, ó, agora o valor de contagem caiu para 1. Desligou a lâmpada, porque não é mais igual a 2, né? E agora, se eu der mais um pulso, ele vai cair de 1 para 0. Aí vai acontecer o quê? Quando chegar em 0, ele vai ligar essa outra lâmpada aqui. É isso que aconteceu. Ligou a próxima lâmpada. Então, essas funções de contagem, comparação, borda de subida, borda de descida, outra bobina aqui que tem, que é bem útil, não sei se eu falei já na primeira aula, mas vou reforçar aqui, ó, gente. Deixa eu colocar né? Imagina que você tem uma entrada qualquer e 1 aqui. Eu tenho a bobina comum, que é essa M0, por exemplo, mas eu posso ter aqui uma bobina do tipo... Opa! Do tipo 7. Sete quem? Ele poderia ser um 7M0. O que vai acontecer? Se eu fizer isso aqui, a hora que eu tiver acionado a minha chave I1, mesmo que seja só um pulso, ele vai ligar M0 e fica ligado. Ele não depende de um selo, porque é uma bobina do tipo 7. Só que daí, o que é o problema? Ele fica ligado e nunca mais desliga. Como é que você faz para desligar M0 nessa situação? Você tem que pegar uma outra entrada, por exemplo, I2, e colocar um botão, desculpa, uma bobina, do tipo Reset M0. Então, quando vier essa condição, mesmo que seja um impulso, ele seta e fica ligado M0. Quando vier essa outra condição, ele reseta e vai desligar. Beleza, gente? Dúvidas aí sobre essa parte de contadores e comparadores? Aqui eu posso, inclusive, encadear, tá? Eu posso colocar...
Deixa eu fechar essa. Eu posso colocar aqui, por exemplo, se for igual, vamos tirar o igual. Eu posso colocar... Minha filha chegou aqui. Eu posso colocar, por exemplo, duas... Opa. Uma dúvida, professor. Oi? Uma dúvida. Esse contador decrescente, ele para em zero ou ele continua contando para baixo? Não, ele para em zero. É uma boa dúvida. Se você tiver uma contagem... imagine isso numa função... sei lá, você está contando a vida de uma ferramenta, por exemplo, de uma máquina. Cada peça que ela faz, ela decrementa 1 do contador e quando chega em 0, ela chama o operador, acende uma lâmpada lá, para a máquina, chama o operador para ele trocar a ferramenta. Digamos que o operador não troque, ele continua fazendo peça, se o programa permitir. Ele não vai contar -1, -2, ele fica em 0. Você fica perdendo aqueles impulsos, entendeu? Então, isso pode ser um problema. Em contrapartida, o de incremento ele continua contando. Continua contando. Continua. Beleza. E eu tenho, eu só quero mostrar aqui que eu posso encadear dessa forma aqui. Por exemplo, eu posso colocar um contador menor que, né? Menor que 2 valores, né? Se isso for verdadeiro, eu pego 2 entradas, por exemplo, se um tempo eu posso pegar esse valor vindo lá de um temporizador que vocês aprenderam aula passada. Eu pego o valor de tempo, se for maior que, ou melhor, se for menor, né, ele é um menor que, se ele for menor que 5 segundos, por exemplo, liga alguma coisa. E se for maior que, se ele for maior que, ó, então imagine que você está contando um tempo. Se ele for menor que 5 segundos, ou se ele for maior que 10 segundos, você quer que faça alguma coisa. No intervalo entre 5 e 10, você não quer que aconteça nada, por exemplo. Então você vai pegar aqui o valor, o tempo decorrido lá do contador, colocar aqui t#5s, que é a sintaxe para a variável de tempo, e aqui você vai colocar t#10s. Né? Então, se esse tempo for menor que 5 ou maior que 10, aqui é e, porque ela está numa lógica e, né? Os dois. Então, sei lá, você quer que aconteça alguma coisa. Você tem que criar uma lógica que a coisa funcione. Ou você pode colocar isso separadamente, né? Colocar uma embaixo da outra, ligando saídas aqui e fazer a comparação. Então, surgem aí, abrem possibilidades diversas de programação. Que mais? Eu acho que, assim, para a aula de hoje é isso. É o que vocês precisam. Vale lembrar que aqui do lado, ó, eu tenho também as function blocks, aqui nessa minha toolbox. Se eu quiser fazer daquele jeito que eu fiz com vocês, ou posso pegar um T-on, por exemplo, e arrastar para cá. Tá? Lembra do T-on da aula passada? Temporizador na energização.
Então, esse menuzinho aqui lateral ajuda bastante na hora que você está programando, que você vem direto e arrasta os function blocks para a área de programação. O que é que eu vou propor para vocês para a semana que vem? Este exercício aqui, ó. Elaborar um programa para uma esteira que possui duplo sentido de giro. Na esteira são instalados 2 sensores, S0 e S1. Se for sensibilizado primeiro o S0 e depois o S1, o valor de contagem, né, você vai ter um valor sendo contado, o valor deve ser incrementado. Se for acionado S1 e depois S0, o valor do contador deve ser decrementado. Quando a contagem atingir 5 peças, uma sirene e iluminação deve atuar. E quando o botão de emergência, botão de reset, desliga, for atuado, a iluminação deve ser desligada e o contador zerado. Então, é como se você tivesse exatamente dois sensores. O que é que vai ser difícil aí nesse exercício? É você descobrir, você fazer a contagem é muito simples, né? Incrementar ou decrementar. A questão é como é que você vai detectar que vem S0 e depois vem a entrada S1. Isso é uma entrada física, né? Como se é uma esteira mesmo. Imagine que se a esteira ela tem 2 sentidos de giro. Então ela vem com uma caixa sobre uma esteira. Se ela ativar primeiro o S0, um sensor, e depois o sensor S1, quer dizer que a esteira está num sentido de giro. Então você vai incrementar o valor. Se a esteira tiver no outro sentido de giro, ela está indo para o outro lado, o sensor vai acionar primeiro o S1 e depois o S0. Então ele vai decrementar o contador. Assim, pensando nisso, né, dando uma dica, vocês têm que dar um jeito de memorizar, né, o sinal. Né? O sinal é S0, você tem que guardar que o sinal S0 veio, e depois, bom, se eu tiver o S0 e vier o sinal S1, acontece uma determinada coisa, né, que é incrementar o contador. A mesma coisa no outro sentido. Se vier primeiro o S1, você guarda o S1. Como é que você guarda esse S1? Você tem que memorizar isso, você tem que setar alguma memória. Guarda aquele valor de S1 e quando vier o S0, você decrementa a contagem. Decrementou a contagem, você tem que zerar essas memórias que você estava utilizando, né, para começar um ciclo novo, um ciclo limpo de novo. Não sei se ficou claro. Professor, precisa prever algo do tipo, atuou o S0 2 vezes e depois o S1 2 vezes? Não. Tá. Isso seria, talvez, isso já, você está evoluindo já o programa, né? Se eu tiver uma falha, por exemplo, se for acionado S1 e S1 de novo, pode ter algum problema, né? Pode ter alguma falha. Não precisa. Só essa rotina mais simples. Isso já vai dar um bom trabalho para vocês aí. Tranquilo? Beleza. Professor, Diga. referente à sirene ali, como que seria daí? Tem algum bloco? Na verdade, assim, ó, quando a contagem atingir 5 peças, como é que você sabe que atingiu 5 peças? Pelo contador. Né? Se você estiver usando um contador crescente, né, ou mesmo um CTUD, que ele pode ser crescente e decrescente, quando ele atinge o valor de contagem, o crescente é assim, né, ele começa do 0 e ele vai aumentando a contagem. Cada vez que passa você tem uma entrada nele lá, ele aumenta.
quando ele atingir 5 peças, ele vai ligar a saída. A saída é uma iluminação e uma sirene. Na verdade, veja, se é uma iluminação e sirene ao mesmo tempo, a hora, para nós aqui é uma única saída, né? Pode ser exemplificado como uma lâmpada ali. Eu tenho sinais ali de buzina, mas aqui não vai ter como fazer. Você põe só uma lâmpada mesmo, só uma iluminação, já está valendo, né? E daí você tem um botão de reset. Quando esse botão emergência, por exemplo, for atuado, a iluminação deve ser desligada. A iluminação e a sirene deve ser desligada e o contador zerado. Quem que é esse botão? Esse botão é justamente o botão reset de um contador. Deixa eu apagar aqui esse timer on e vamos colocar aqui um CTU. Opa. O CTU. Como é que funciona o counter up? Você tem um valor presetado, por exemplo, 5. O CV, eu só preciso apagar aqui o interrogação para não dar problema. E o reset meu aqui, eu posso criar um botão de reset, ou vou colocar ele como o meu carrega. Era o meu botão de reset lá. Lamp. Vamos fazer aqui rapidamente. Essa aqui é a minha L1. Vou dar um build. Eu não dei o nome para ele aqui, né? CTU underline 1. Opa, aqui. Carrega está no reset, mas o meu M0, eu não quero M0 aqui. Eu quero que seja o meu incrementa. Agora sim. Toda vez que eu incrementar valor, eu quero que suba o valor de contagem aqui. Vou fazer um login. Bem, ele já está funcionando aqui. Cadê a minha visualization? Um pouquinho... Às vezes, para a gente visualizar isso mais facilmente, sempre tem que fazer o desenho mais... não fazer como eu fiz aqui, né? Fui um péssimo exemplo. Deixar ele sempre no canto superior esquerdo lá, que facilita. Então, aqui, ó, agora, se eu der... o valor presetado está em 5, o valor de contagem está em 0. Se eu der um incrementa, ó, o valor de contagem subiu para 1. Toda vez que eu dou um incremento, ele vai subir para 1, 2, 3, 4, 5. Chegou em 5, ele já ligou a minha lâmpada L1. Como é que eu reseto?
o meu botão de emergência pode ser esse carrega aqui, que é na verdade um botão de emergência. Apertei o botão de emergência, o que fala lá no enunciado? Tem que desligar a lâmpada e resetar e zerar o valor de contagem. É isso que vai acontecer, ó. Apagou a lâmpada e zerou. Então, eu já deixei o exercício bem preparado para um contador. Agora, o que é que tem de difícil? Na verdade, não é. Você pode usar um CTU e um CTD, ou você pode usar um CTUD, que é o contador up and down, que junta os dois. Aqui eu contei e eu incrementei. Mas se vier o sensor S1 e depois o S0, ele tem que decrementar esse valor de contagem. Então, essa que é a dificuldade aí desse trabalhinho. Ok? Entendido, gente? Professor, só uma dúvida. Então, a cada ciclo, eu vou ter que resetar aquela memória do sensor. Eu passou S1, S0, daí reseta. Daí S0. A princípio, sim. Eu fiz assim e não vejo muita outra alternativa de fazer. Como é que você vai saber se veio o S0 e depois o S1? Você tem que, se veio o S0, você tem que guardar aquilo em algum lugar, né? Você tem que, ou como se fosse um, por exemplo... Tipo uma lógica binária. Oi? Tipo lógica binária, 0, 1, 1, 0. Por exemplo, aqui eu guardei, né? Veio um habilita e ficou ligado uma memória auxiliar M0. É um jeito de guardar essa memória. Veio, imagine que isso aqui fosse o S0. Veio o S0. Opa, ligou o M0 para mim aqui. Aí o S0 já caiu, né? Mas a M0, eu sei que ele veio primeiro. Eu memorizei isso. Aí se vier um S1, incrementa. Tá, e daí incrementou, eu tenho que mandar desligar esse cara aqui, porque daí na próxima peça que vier, ela pode vir primeiro o S1 e não o S0. Entendeu? Sim. É isso aí. Então você memoriza o S0, veio o S1, você incrementa e zera essas memórias. Veio o S1 primeiro e depois o S0, você decrementa e daí zera essas memórias, para sempre começar a cada contagem que você incrementou o contador ou decrementou, você zera as suas memórias auxiliares lá. Já estou meio fazendo exercício, hein, para vocês. No laboratório lá eu não fazia isso, estou ficando muito bonzinho aí. Mas é por aí, gente, é para dar uma facilitada, assim, porque eu realmente a gente não está junto com vocês na máquina para tirar essas dúvidas. Então, a gente já sabe mais ou menos onde é que vai pegar o problema, para tentar dar o caminho. Professor? Sexta-feira eu fiquei, não sei se alguém veio depois, acho que uma pessoa veio, mas um pouquinho depois que eu saí. Eu fiquei das 7h30 até as 8 aqui. Aí, como não tinha ninguém, eu, às 8 também, daí fui fazer minhas coisas. Mas sexta-feira estarei aqui, 7h30, para tirar dúvidas, se for preciso, contem comigo. Professor, eu tenho uma dúvida, na verdade, esse reset eu poderia colocar como a saída do CTD? Pode, só que daí, assim, se você pegar o CTD, veja, vamos fazer isso aqui. Eu vou fazer isso. O que vai acontecer, né? Mas antes não precisa nem, só para você entender. Ele vai contar, certo? Ele vai contar, quando ele chega em 5, pensando bem naquele jeito, pensando bem devagar, mas imaginando que o CLP faz cada scan em 10 milissegundos. Então, chegou em 5. Naquele scan que chegou em 5, ele vai mandar ligar essa lâmpada. Só que não é mais lâmpada. Você colocou, eu posso pegar essa lâmpada aqui,
esse reset, e vou trocar essa variável carrega pelo lamp aqui. Então, chegou em 5, ele manda ligar a lâmpada. No próximo scan, o que é que acontece? A lâmpada vai estar ligada. Se a lâmpada vai estar ligada, ele passa por aqui e fala, opa, a lamp manda resetar o contador. Ele vai resetar o contador e desligar a lâmpada. Então essa lâmpada, você não... A menos que você coloque aqui uma bobina do tipo 7, se você deixar do jeito que ela está aqui, ela vai ligar durante um ciclo, e no próximo ciclo ela já vai estar desligada. Quer dizer, na prática, você não vê essa lâmpada ligar, porque 15 milissegundos não dá tempo nem para ligar, para atualizar aqui a tela, nada. Então esse é um daqueles exemplos que eu falei, que num ciclo está ligado, no próximo já está desligado. Se eu fizer isso, ó, vamos fazer isso, deixa eu só dar um stop aqui no programa, dar um logout, vou trocar essa variável carrega pela variável lamp, ok? Era isso, né? Então ela vai ligar e já vai resetar aqui. Vamos ver o que acontece. Vocês vão ver que você nem vê essa lâmpada ligar. Ele atinge 4 e você vê ela voltar para 0. Quando ela vai para 5, na verdade, a coisa já aparece em 0. Deixa eu chamar a visualização de volta, que eu tinha fechado. Então, ó, eu dei um incrementa. É que aqui eu coloquei ele no CTD, na verdade, né? Eu coloquei no CTD, ele começou com 5. Deixa eu... O CTD eu acho que é um pouquinho mais difícil da gente visualizar isso. Eu vou colocar aqui no lugar de carrega, eu vou colocar o L1. Então ele vai incrementar, vai aumentar, quando chegar em 5, liga L1 e já manda resetar. Dei um build. Não, aqui ele deu 0 erros. Então eu incrementei o contador. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom um pouquinho maior. Não sei se vocês conseguem ver aí o valor de contagem. Mas acredita em mim, tá em CV igual a 2 aqui. 3, porque eu incrementei de novo. 4. Agora, como o valor presetado está 5, o que você deveria ver ele acontecer? Ele ligar a lâmpada e no próximo ciclo desligar. Fiquem de olho, ou na lâmpada aqui, mas não vai, acho que não vai ser possível ver. Ó, você nem consegue ver. Eu dei um pulso, ele já apareceu 0 aqui. Né? Ó, 1, 2, 3, 4. Você não vê ele ir para 5 no contador. Ele vai para o 4, você dá mais um impulso, ele foi para 5, só que ele foi para 5 durante um scan de varredura do CLP, e no próximo scan de varredura, como ele estava ligado a essa saída, ele já usou depois esse contato da saída L1 para resetar. E daí já zerou o contador. Então você não vê ele chegar em 5. Na verdade, ele vai até 4, dá o quinto,
e você já vê pular para 0 e zerar o contador e nem ver a lâmpada acender. É diferente se eu fizer isso aqui, ó. Opa. Sete L1. Eu dei agora, coloquei uma bobina de 7 lá, tá? Login. Vou incrementar aqui a contagem. Opa. Incrementa. Estou apertando no botão errado. Incrementa. Contador foi para 1, 2, 3, 4, 5. Agora sim, ó, eu dei um 7. Então, quando ele deu 5, ele setou a lâmpada L1, ela ficou ligada. Ao mesmo tempo, eu usei o contato dessa lâmpada para resetar o contador. O contador, você não veio para 5. Né? Ele já acabou indo para 0 aqui. Então, nesse caso a lâmpada ficou ligada, mas eu gerei um outro problema, né? Ela não apaga mais. Quando é que ela vai apagar? Só se eu colocar aqui uma outra condição para resetar L1. Uma vez setou, né, ela não desliga. Só vai ser desligada se eu colocar uma bobina de reset L1 com alguma condição ali que seja verdadeira, daí ela reseta. Tudo bem, gente? Respondido, Nilson? Sim, professor. Tem que ir pegando, assim, é como toda programação, como todo laboratório, né? É só mexendo para você ir ficando mais, com mais habilidade, né? Nessa parte. Aquela história, tem conhecimento e habilidade. Conhecimento agora você já tem sobre o assunto, um pouquinho de conhecimento. Agora falta ter habilidade. Para ter habilidade é só sentando e resolvendo os probleminhas, fazendo os programas. Beleza? Por hoje era isso, galera, que eu queria trazer para vocês. Então eu vou colocar novamente lá aquela atividade do semáforo para que vocês entreguem até amanhã. E já vou postar essa de hoje aqui para entrega na semana que vem. Professor, pode usar o conteúdo de hoje para fazer algum dos semáforos? Pode. Se você não fez o semáforo ainda, como eu estou dando prazo até amanhã, pode usar o conteúdo de hoje, sem dúvida. Pode usar o que você souber, o que você quiser do CLP. Inclusive coisas aqui, né, assim, eventualmente que eu não dei, a gente vai mais passo a passo, mas se você já tem mais conhecimento, às vezes você pega alguém que já fez estágio, já trabalhou com programação de CLP, pode usar. Eu estou dando exatamente, né? Podem ver que eu falei de temporizador e dei um semáforo que usa temporizador. Agora falei de contador e comparador, estou dando um trabalho que usa contador e comparador. É para fixar esse conteúdo, para vocês começarem a mexer com a lógica a respeito disso. Mas se você achar uma outra forma, quiser programar aí com qualquer instrução, hoje em dia tem muita videoaula na internet, do CodeSys, né? Quem quiser aí se aprofundar, CodeSys não tem muita coisa em português, mas tem muita coisa em espanhol, galera. O pessoal do México aí
A Eaton é americana. Então, eles têm uma penetração no mercado mexicano bastante boa. Então, você acha, principalmente no YouTube, vocês acham muita coisa de material do Codesys que dá para entender bem do pessoal do México. Então, né, pode me perguntar, mas quem gosta de ir atrás sozinho disso, acho que deve. Né, aprende bastante coisa aí com esses vídeos. Professor, Pode falar. o semáforo que você havia passado, tinha um que era com 3 lâmpadas. Isso. Esse senhor tinha falado que era para essa semana. Isso. Tinha mais um que aí é para semana que vem, certo? Que é para semana que vem, que era aquele que é com vários LEDs e ele vai apagando, apaga o L1, aí acende o L2, apaga o L2, acende o L3. Aquele semáforo de São José dos Pinhais ali, que ele vai descendo, vamos dizer assim, a lâmpada, e depois ele troca de cor. Isso é para a semana que vem. Ok, perfeito. Aí eu vou jogar, bom, a gente vai, alguns trabalhos vão acabar encavalando aí, mas eu vou jogar esse trabalho, como já tem um para a semana que vem, eu vou dar um prazo um pouco maior aí esse que eu estou propondo aqui da esteira com duplo sentido de rotação. Vou ver se eu jogo então para mais uma semana para frente, mas não deixem acumular, tá, moçada? Que depois daí fica difícil. Chega lá no final, tá com tudo para fazer, não dá, né? E vai perdendo nota, né? Certinho, professor. Obrigado. Beleza. Eu tenho mais uma dúvida quanto ao primeiro trabalho. Pode usar só temporizador do tipo T-on ou é obrigatório ter pelo menos um T-off e um... Não, pode usar o que você quiser, Nilson. Se você achar que... Eu, por exemplo, fiz o TP. O meu, eu gosto, sei lá, não é que eu gosto, mas eu fiz com TP, aquele Time Pulse, que é um temporizador de pulso definido, ele fica durante um certo tempo. Se vocês quiserem usar comparador, contador, para o semáforo, também pode. Né? Como é que se usaria um comparador no semáforo? Aquilo que eu falei, você pega o valor de contagem de tempo e joga lá no comparador. Se o tempo for maior que tanto, liga a lâmpada verde. Se for, né, maior que tanto, liga a vermelha. Se for... Pode ser. Né? Vejam o que vocês acham que fica mais fácil. Não vou limitar aqui ninguém a fazer. Não, tem que fazer só só com contato, por exemplo. Não pode usar isso ou aquilo. Importante, a vida real é assim, né, galera? O importante é funcionar. Você vai para uma empresa aí, você é um engenheiro de automação, você tem que resolver o problema. Geralmente o que você tem é pressão de prazo e dinheiro. Nunca se tem muito dinheiro e nunca se tem muito prazo. Mas dentro do que você sabe ali, você pode usar o que você souber, né? A instrução que você quiser. Tá bom, obrigado. Beleza, moçada. Se alguém quiser também apresentar o semáforo ou os semáforos, já validar aí o exercício, pode apresentar também.